com mais uma super aula para você no meu canal Metamorfose Bebê. Hoje uma aula sobre Mercosul. Vamos lá? Rapidinho? Olha aqui. Olha aqui. O Mercosul foi criado pelo Tratado de Assunção no Paraguai. Foi embora para Assunção, capital do Paraguai. Opa! Assunção, 1991, no Paraguai. 4 países membros plenos, fundadores do bloco, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses países fundaram o Mercosul. Por eles serem membros plenos, fundadores do bloco, eles têm direito a veto e voto na hora da reunião do Mercosul, tá bom? Eles são mais importantes, eles têm liberdade de votar e vetar alguma resolução. Eles são os fundadores do bloco. Na época, o pessoal pensou assim, ó, 4 bêbados descendo a ladeira 4 horas da manhã, abraçados. O primeiro que trupicasse, derrubava os outros 3, porque eram 4 países com economia fragilizada. O primeiro que sofresse com qualquer dificuldade econômica levava os outros 3 em uma crise sem precedentes. Então vamos lá, olha que importante. Em 1995, o Mercosul se transforma em uma união aduaneira. Se você está assistindo minha aula e não assistiu a aula anterior, a aula das categorias dos blocos econômicos, você tem que assistir lá primeiro para depois vir para cá, viu? Não vem na hora desse vídeo perguntar por que união aduaneira não, tá bom? Certinho? Então olha para cá. Nós tivemos uma reunião desses países em Ouro Preto, chamada Cúpula de Ouro Preto, em que eles decidiram transformar o Mercosul em uma união aduaneira, com tarifa externa comum, livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias, tá bom? Então aqui, ó, essa união aduaneira tem até tarifa externa comum, livre circulação de pessoas, mercadorias e serviços, aí dá o start mais profundo do Mercosul. Na década de 90, o Brasil vai passar por inúmeros problemas na sua economia, mas ele vai ter uma condição muito importante para você entender o contexto histórico do Mercosul, que é a criação do Plano Real. Depois do impeachment do presidente Fernando Collor, a gente tem a entrada do vice Itamar Franco, no qual ele escolhe para ministro da Fazenda, tá, o Fernando Henrique Cardoso, que fez uma reunião com vários especialistas da economia e criaram um Plano Real. Houve então em que? Uma estabilização monetária, a criação do Plano Real, estabilizou a moeda brasileira e aí durante a década de 90, nesse contexto de criação do Plano Real, é o contexto da transformação do Mercosul na saída da economia brasileira, com a maior integração do Cone Sul, Mercado Comum do Sul, do Cone Sul, dos países da Sul-América, tá? Esse bloco econômico vai ganhando forças na década de 90, no início dos anos 2000, até que em 2003 a gente tem a eleição de quem? Do Lula, que vinha de 3 derrotas eleitorais. Em 89, depois perdeu para o Collor, em 94 perdeu de novo, aí agora perdeu a eleição por Fernando Henrique Cardoso, em 98 perdeu de novo por Fernando Henrique Cardoso, e aí a gente tem a eleição do Lula em 2002 para 2003, a entrada dele como presidente. E aí o Brasil começa a ter um protagonismo na América Latina e com governos, associado a governos na América Latina de centro-esquerda e governos como o governo da Venezuela, do Hugo Chávez. E aí o Brasil vai lutar durante todos os anos 2000 para a entrada no Mercosul da Venezuela. E o Paraguai, que é um país aliado histórico dos Estados Unidos, era contra a entrada da Venezuela. Por isso, toda vez que o Brasil queria colocar a Venezuela dentro do bloco, o Paraguai, opa, levantava a mão e votava contra. Opa, levantava a mão e votava contra de novo. Até que o Paraguai elege para presidente um padre chamado Fernando Lugo. Esse padre vai começar um plano, um padre de esquerda, começa um plano dentro do Paraguai de reforma agrária e tudo mais. E o Paraguai tem umas oligarquias, a elite agrária é muito forte politicamente, e que vai dar um golpe de Estado e vai tirar o Fernando Lugo do governo. Existe um artigo na lei do Mercosul que é: o país que não demonstrar democracia pode ser punido no bloco. Com isso, o Brasil puniu em 2012 o Paraguai e aproveitou a punição para colocar quem dentro do bloco? Quem? A Venezuela. A Venezuela então ficou dentro do bloco.
Logo depois o Paraguai deu o troco. Olha o que o Paraguai vai fazer. Logo depois, com a crise política no Brasil em 2016, crise política no Brasil, processo de impeachment da presidente Dilma, crise, e com a crise política também na Venezuela, com o governo do Nicolás Maduro. Hugo Chávez morre em 2013, o vice dele, Nicolás Maduro, entra no governo e o Nicolás Maduro loucão. Você que está assistindo a aula, olha como é que o Nicolás Maduro era loucão. Ele um dia mandou reprimir os protestos contra ele com violência. Depois, na entrevista coletiva, ele falou que a população pudesse ficar tranquila. Por quê? Porque ele reunia toda madrugada com o Hugo Chávez e o Hugo Chávez passava as diretrizes para ele de como governar. Com quem? Como que ele reunia com o Hugo Chávez se o Hugo Chávez morreu em 2013? Sessão do descarrego de madrugada. Ele falou que reunia com o defunto de madrugada para ter as diretrizes do governo dele. Imagina, sessão do descarrego, 3 horas da manhã, reunião com o Hugo Chávez. Imagina, não dá, né, galera? Quem é que vai acreditar num cara maluco desse? Esse é o presidente da Venezuela, tá? Nicolás Maduro. E aí o Nicolás Maduro, o loucão lá, foi acusado de falta de democracia, falta de liberdade democrática, de coagir as eleições. Apesar de muita gente não concordar, achar a Venezuela democracia, vamos lembrar que a Organização dos Estados Latino-Americanos considerou as últimas eleições na Venezuela sem a liberdade democrática exigida no processo eleitoral. Não reconhece a reeleição do Nicolás Maduro, tá bom? Por isso, a gente tem aqui, a Venezuela punida em 2016 aqui. Os últimos detalhes sobre o Mercosul, a gente vai ter o México como país observador, a gente vai ter Colômbia, Equador e Chile como país associado, mas não são membros plenos do bloco. Geografia e Atualidades com Braulio Brandt.